Vibe Mundial FM. Tem muita coisa boa que eu posso falar e eu quero explicar direitinho o que significa a numerologia. Tem pessoas ainda que têm alguns tabus, alguns preconceitos, não é? Porque ao longo do tempo, algumas ciências elas foram banalizadas, não é? Ou muitas vezes mal utilizadas. E aí ficou aquele ranço, ficou aquela interrogação em relação à ciência maravilhosa, e uma delas que eu levanto bandeira, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu realmente me dedico, que é a numerologia. A numerologia, nós temos registros de muitos anos, né? Nós conseguimos voltar na história da humanidade e nós temos registros muito antes do nascimento, né, de Jesus. Várias civilizações, várias culturas utilizaram a numerologia. Porém, existem fatos muito importantes que você precisa entender. Tudo no planeta tem vibração, tem frequência, tem pulsação. Portanto, cada letra tem a vibração de um número, que tem a mesma vibração de uma nota musical, que tem a mesma frequência de um aroma, de uma cor, de um planeta, de um cristal. Então, é tudo muito interligado. Na realidade, é uma harmonia perfeita com essa vibração e essa característica. Então, quando a gente fala de numerologia, números, os números eles vêm da matemática, que é uma ciência exata, mas a matemática da vida não é tão exata assim. Por isso que tem o estudo numerológico, que através do seu nome, de cada letra, do seu nome, do seu sobrenome ancestral, da data do seu nascimento, nós vamos descobrir um número que vibra, né, uma energia, e essa energia vai te dar pontos positivos para que você possa fluir, caminhar, desenvolver, e ele vai também mostrar para você quais são os pontos que estão negativando a sua vida. Porque a gente nasceu, eu sempre falo aqui nos meus programas, com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes. E quando a gente ativa essa frequência dos números de uma forma muito coerente, muito positivada, a nossa vibração, a nossa pulsação fica em harmonia. O que é um desemprego? O que é uma doença? O que é uma perda de algo? O que é uma depressão? Na realidade, é uma desarmonia, é um desequilíbrio, né? Você desafinou, que nem uma nota musical. Se você tem uma partitura, que você está tocando uma música, os músicos vão entender o que eu estou falando. E você, de repente, erra uma nota, você sai fora daquele, né, script, daquele programa da música, você vai desafinar. E é isso que a gente faz na vida da gente. E não é para ninguém se sentir culpado, faz parte da nossa evolução, são os altos e baixos da vida, são as nossas superações, são os nossos aprendizados. O que eu quero dizer é que nós não podemos ficar desafinando o tempo todo. A gente tem que entender que podemos desafinar uma vez ou outra, faz parte, mas o ideal é que a gente consiga essa harmonia perfeita. E assim nós vamos trabalhando, nós vamos nos realizando, nós vamos conquistando, nós vamos ficando num estado de vibração positiva até ficar numa plenitude. Eu estava vindo para a rádio agora, sabe, eu venho muito assim, muito imbuída, né? Eu venho muito conectada com aquilo que eu tenho que falar para vocês. Vocês veem que eu não tenho um script. Eu vou falando, eu deixo as coisas fluírem, não é? Lógico que eu tenho um norte do que eu quero, né? Eu tenho um direcionamento, mas eu vou deixando muito fluir. Eu me coloco muito à disposição do plano para poder trazer essa mensagem. E é tão interessante que há algum tempo eu venho sentindo essa plenitude, sabe? Com tudo que está acontecendo, eu tenho uma paz enorme porque eu sei que dá certo.
Eu sei que quando a gente se coloca à disposição do universo, quando a gente fica aberto e a gente não fica lutando contra a maré, né? A gente não fica com a síndrome do salmão, que a gente fala que o salmão sempre nada na direção contrária, né? Do fluxo das marés e dos rios, enfim, a gente começa a fluir de uma forma melhor na vida. E é exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, Jesus, um grande, né, marco na história da humanidade, ele usou a numerologia na vida dele. Se você pautar muitas coisas bíblicas, tem muitas citações de números. Aquela citação, perdoa 70 vezes 7, né? Isso tem um porquê, vai ser tema de um outro programa. 12 apóstolos, que coincidentemente são 12 meses do ano, que coincidentemente são 12 signos do zodíaco, os 12 trabalhos de Hércules, não é? Jesus rebatizou alguns apóstolos pelo nome que os apóstolos precisavam, porque os nossos nomes são chaves que abrem portas, são chaves que decifram coisas na vida. Então, Pedro, ele nasceu Simão, mas Jesus precisava de um alicerce, de uma base firme, né? De uma estrutura sólida para o cristianismo. E ele rebatizou Simão com Pedro, Petrus, que também tem uma alusão à pedra, né? A pedra fundamental, enfim. Mas numerologicamente dá um número 4, que é exatamente a energia do quadrado, da base, da estrutura necessária para constituir o cristianismo dali por diante. Paulo era Saulo, né? E aí Jesus precisou trocar a primeira letra para tirar o S, que talvez deixaria Paulo um pouco mais introspecto, mais egoísta, né? Porque é a energia do 1 no negativo, e colocou uma letra P, que é a letra da espiritualidade, do 7, da conexão com algo maior, da intuição, da canalização, e Paulo se tornou um 11, que é as rédeas firmes nas mãos, né? É o fazer o acontecer. E Paulo, junto com Pedro, formaram uma energia fantástica do cristianismo. E outras citações bíblicas que não vou falar aqui, não é o caso, mas só para vocês entenderem a dimensão. Porém, é lógico, com o automático da vida, isso foi se perdendo, né? Até porque, quando a gente tem conhecimento, quando a gente entende as coisas, a gente se empodera, a gente fica com um poder absoluto, a gente foge do medo, né? A gente sai do medo, a gente sai da ignorância. Dificilmente a gente vai ser dominado por alguém ou alguéms, né? Então, quando a gente tem o conhecimento do nosso poder, da nossa potencialidade, de um dom, de um talento, fica mais fácil fluir e, consequentemente, nós não vamos ser dominados por ninguém. E isso não é, para alguns governos, para algumas religiões, isso não é viável, porque muitos, né, crescem e são bem-sucedidos com a ignorância humana. Então, é muito importante você saber que nome, letra, data tem uma força, tem um poder, e você tem essa capacidade. E quando nós entendemos todo esse mecanismo numerológico, a gente começa a fluir de uma forma que as coisas realmente prosperam. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que